Olá, meu boa tarde a todos vocês, meus amados queridos, meus irmãos em Cristo Jesus, todos vocês que me ouvem constantemente, pela manhã, também nas sexta-feiras, geralmente a essas horas do final do dia, chegando ao pôr do sol. Quero agradecer a todos vocês que têm dado aí atenção em participar da Sala da Esperança e ouvir a Palavra de Deus todos os dias aí pela manhã. É uma satisfação muito grande para mim. Quero agradecer a todos vocês e já quero pedir a todos vocês que se você estiver gostando, se estiver te ajudando em alguma coisa, e você imaginar que outras pessoas também poderão ser abençoadas com as nossas lições, você pode aí compartilhar com seus amigos, amigas, parentes, nos seus grupos, E você que ainda não se inscreveu na Sala da Esperança, esse é o momento, hein? Você pode se inscrever na nossa Sala da Esperança e você pode clicar ali no sininho e você pode ter certeza que todos os dias vai aparecer aí para você ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, extraída da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? Muito bem, talvez você tenha pensado, tenha imaginado por que Jesus deixou os céus, porque Ele deixou ali a adoração dos anjos, tirou a sua coroa de ouro, e quem sabe Ele guardou em algum local e resolveu descer a esta terra. E nós conhecemos a história que desde o seu nascimento sempre foi a vida de Jesus, uma vida de muito sofrimento, de muita perseguição, provações. A vida de Jesus foi muito difícil, mas ele usou todo o seu tempo, o seu ministério, os 3 anos e meio de ministério. Jesus, ele envolveu todo esse tempo ensinando o reino de Deus que havia chegado, e participando também das aflições, dos sofrimentos dos sofredores, que vivia sem esperança, sem fé, sem certeza, totalmente uma vida incerta do seu futuro. Jesus estava compartilhando esperança, levando alegria, curando enfermos, fazendo com que pessoas que estavam há anos escravizadas por Satanás, possessivas, Jesus então libertava estas pessoas. E estamos com uma série, que é as 7 últimas frases de Jesus no momento que ele esteve ali na cruz. Aquele período das 9 da manhã aproximadamente até as 3 horas da tarde, Jesus pronunciou ali 7 frases, ou seja, cada frase dessa, quando você estuda assim, com o desejo no coração de conhecer realmente o que Jesus queria expressar em cada uma dessas frases, você vai imaginar que e vai perceber que Jesus estava ali ensinando grandes e importantes sermões, terminando ali o seu ministério aqui nesta terra, e depois ele retornaria ao céu para continuar com a missão de sacerdote e também de advogado, para advogar a nossa causa como pecadores. Tá? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a 5ª frase de Jesus. Tá? Nós encontramos a passagem como base para nosso estudo desta noite
no livro de João, no capítulo 19, né? E propriamente ali no verso 28, verso 29. Eu vou procurar aqui esse texto até, para confirmarmos, né? João, é isso mesmo, João capítulo 19, verso 28 e verso 29. Você pode abrir a sua Bíblia e você pode participar também, tá? Na leitura, como base, né, para a nossa meditação nesta noite. Muito bem, momentos esses que Jesus estavam ali, nós conhecemos ali os últimos momentos de Jesus, né? Muito sofrimento, muita dor. O sofrimento maior de Jesus foi o sofrimento emocional. Ali estava uma multidão de pessoas, alguns dos seus seguidores também estavam ali. A liderança daqueles dias, a liderança do templo também estava ali, né, como os anciãos, sacerdotes, escribas, fariseus, estavam ali todos, né, ali da liderança do templo, contemplando aquela cena. Porém, eles estavam ali possessivamente, né, endemoniados. Infelizmente, eles deram esta oportunidade e Satanás estava usando ali naquele momento, né? E muitos daquela multidão, influenciados também pelos seus líderes, não é? Mesmo não sabendo nem o porquê que eles estavam ali, eles também estavam ali, né, debochando de Jesus, né, amaldiçoando a Jesus, porque Jesus estava na cruz e somente quem era ali levado para a cruz, né, criminosos, pessoas perigosíssimas na sociedade, já condenada à pena de morte, então era torturizada ali naquelas cruzes e por fim elas eram mortas, né, como consequência dos seus delitos, como indignos de viver entre uma sociedade. E Jesus foi colocado ali também como no centro, ali entre dois ladrões, como o maior de todos, né, segundo eles, como o maior de todos os criminosos, tá? Na verdade, Jesus estava ali sendo amaldiçoado, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados. Em um dado momento, como diz a palavra de Deus, o sol se escureceu, né, por volta ali do meio-dia, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A natureza se revoltou, né, cheio de terror e vergonha por ver o seu Criador, né, ali sendo cravado numa cruz, sofrendo o maior de todos os vexames, a maior vergonha. O universo inteiro, né, estava fechados-se totalmente envergonhados, porque ali estava o Criador de todo o universo, né, os mundos não caídos, embora uma vez foi tentados também por Satanás, mas não caíram. Perguntava entre si o porquê de tudo isso, né? Mas ali estava sendo expresso o grande amor de Deus para nos salvar. Diz o texto sagrado, né, que em um dado momento, já chegando propriamente ali ao final da tarde, né, justamente no momento, às 3 horas da tarde, quando o sacrifício da tarde era oferecido no templo, ali no santuário, e o sacerdote estava ali com o cutelo na mão para imolar o cordeiro, e naquele momento, diz o texto sagrado da palavra de Deus, que invisivelmente uma mão rasga ali o véu do santuário de cima a baixo,
e o sacerdote que estava ali não entende nada do que estava acontecendo, simplesmente ele perde as suas mobilidades, as suas forças, né? Ele deixa o cutelo cair, o cordeiro foge, né, escapando das mãos do sacerdote, porque naquele momento o verdadeiro cordeiro, Cristo Jesus, como diz João, capítulo 1, verso 29, que o cordeiro de Deus estava entregando a sua vida. Nunca mais era necessário que, né, um carneiro, um cordeiro, né, animal, precisaria derramar o seu sangue, dar a sua vida, né, simbolizando o sacrifício de Cristo Jesus, pois o próprio sacrifício, o próprio cordeiro, o verdadeiro cordeiro havia chegado, e naquele momento ele estava ali entregando a sua vida para nos salvar. Tá? E aí que eu quero ler com vocês agora, né, esse capítulo maravilhoso de 19 de João, e o verso 28 que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebera de vinagre uma esponja, e fixando o ar no caniço de isopo, aproximara, né, a esponja da boca de Jesus. Meus queridos, eu queria comentar um pouquinho com vocês neste momento, de onde que apareceu essa esponja e esse vinagre para que fosse aquele soldado, né, talvez até com uma boa intenção, pelo clamor de Jesus, dizendo: tenho sede, aonde foi que foi encontrado? Ali era um local público, onde aglomerava multidões de pessoas para contemplar cenas de pessoas condenadas à morte, que era levado ali para aquele local, e ali havia sido construído banheiros públicos, tá? Para que as pessoas pudessem usar. E para vocês terem uma ideia, naquela época já havia algumas tecnologias, né? E naqueles banheiros públicos ali, era construída ali uma mesa grande de pedra, e ali havia alguns buracos, tá? Aquela mesa, ela media ali pelo menos ali mais ou menos uns 80 centímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e então ali era chamado de Catrina. Catrina era como se fosse hoje o nosso vaso sanitário que nós usamos nos nossos banheiros, tá? Só que ali, como era banheiro público, tinha ali vários, era um espaço aberto, mas tinha ali vários buracos ali naquela mesa de pedra, aonde quem usava, sentava ali. Se tivesse mais de uma pessoa necessitado de usar, eram várias pessoas, eles não tinham problema entre si, sentavam uns de frente com os outros ali, eles faziam as suas necessidades, batiam papos até, colocavam algumas conversas em dia, tá? Era a tecnologia que eles tinham, E então aquela sujeira ali tinha o sistema de uma vala, tipo uma meia cana, tá? E então aquela água de toda a sujeira corria ali a céu aberto, tá? E ia para um determinado lugar, e alguém que era servo que cuidava daquilo ali, volta e meia ele fazia alguma limpeza. E por que dessa esponja? A esponja era usada como se fosse o nosso papel higiênico hoje, tá? Só que de uma forma diferente. Aquela esponja, tá? Bem em frente ali o uso da Catrina, onde eles estavam sentados ali, um pouquinho mais baixo havia uma outra mesa que havia ali aquela esponja com um vaso com uma quantia de água e também um outro vaso com vinagre. E então a pessoa usava ali aquela esponja, para fazer ali a sua limpeza fisiológica, tá?
E em seguida era introduzido aquela esponja dentro da água e depois era colocado dentro do vinagre, a fim de que as bactérias, né, ali, quem sabe, fossem mais ou menos eliminadas, para que fosse aquela esponja usada pelo a próxima pessoa que estava ali, que também necessitava. Você consegue imaginar? Ao ponto, quando Jesus diz, tenho sede, e então alguém, né, um daqueles soldados que estava ali, imediatamente ele corre, vai até ali aquele banheiro público, e ele pega então essa esponja, tá? Introduz ela dentro do vinagre, leva e coloca até a boca de Jesus, conforme o texto que nós lemos. Eu queria que você refletisse comigo nesse momento, meus queridos, se você pode imaginar comigo, Cristo Jesus, aquele que foi colocado uma esponja, que temos certeza que pela ironia satânica e daqueles líderes religiosos, daqueles soldados que estavam contra Jesus naquele momento, não foi uma esponja limpa. Tá? E eles então colocaram na boca do Todo-Poderoso Criador do Universo. Aquele que diz para a mulher no poço de Jacó, eu sou a água da vida, quem de mim beber nunca mais terá sede. Aquele Jesus que quando conduzia o povo de Israel, né, do Egito para a Canaã terrestre, e então ele fazia com que a rocha pudesse fluir água para que eles pudessem tomar. Aquela rocha, diz a palavra de Deus, você pode ver lá no livro de 1 Coríntios, nós encontramos esse texto. Ali diz que aquela rocha era o próprio Cristo Jesus. Ele é a água da vida. Mas ele recebeu em lugar de água quando estava com sede uma esponja molhada com vinagre trazido de um banheiro público. E você pode perguntar por que Cristo fez isso. Ele fez por mim. A humilhação, essa vergonha, Jesus passou por mim e passou por você. Diz o texto sagrado que naquele momento, quando Jesus viu que toda a Escritura tinha sido cumprida, ele diz, tenho sede. Qual a Escritura que tinha sido cumprida, meus queridos irmãos? Por exemplo, em Isaías capítulo 7, verso 14, Miqueias 5, verso 2, Salmo 41, verso 9, Zacarias capítulo 11, verso 12, Salmos 22, verso 16, Salmo 34, verso 20, Salmo 22, 18, Isaías 53, verso 9, tudo são referência relacionado como Jesus nasceria, a gestação de uma virgem, a cidade, o local onde ele nasceria, a forma como ele seria morto, como seria traído, por quanto seria traído. Também nessas profecias, ali as roupas de Jesus seria, então, por meio daqueles soldados, seria feito ali sorteios para ver quem tomaria, quem levaria aquelas roupas de Jesus para sua casa. Todas as profecias haviam se cumprido na pessoa querida e amada de Jesus, que deixou tudo para vir a este mundo e entregar a sua vida para me salvar, para salvar você. Meus queridos, ali estava a graça de Cristo Jesus. E surge uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Diante de tudo isso que Jesus fez, ele deixou o céu, ele deixou o universo, ele deixou a adoração dos anjos e veio, se tornou um como nós. Tomou a minha natureza, a sua natureza, como humano. Jesus passou por esse vexame, por esta vergonha, por este horror, para nos salvar. Eu pergunto para você, o que você vai fazer agora?
Você tem coragem de fazer o que depois que Jesus fez tudo para nos salvar? Abre o teu coração, meus queridos. Entregue a sua vida a Jesus, Ele veio para te salvar. Ele diz, eu vim para salvar o pecador. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus disse da mesma forma, os justos não precisam de salvação, se é que existe algum justo. Eu vim para salvar os pecadores. E se você é um pecador, se você é uma pecadora como eu sou, como nós somos, Cristo veio para nós. Ele veio para nos salvar. Abre o seu coração agora mesmo para Jesus. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus te transformar. Deixe Jesus mudar você. Deixe Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Foi por você que Ele fez tudo isso e foi por mim também. Neste momento eu quero orar com você. Ó Deus amado, querido, nosso Pai, muito obrigado por dar o Teu Filho Cristo Jesus para morrer numa cruz tão vergonhosa para nos salvar. Neste momento, querido Pai, eu e todos aqueles que também estão ouvindo, estamos abrindo nosso coração para o Senhor. Faça um milagre em nossa vida, transforme a nossa vida, faça-nos uma nova criatura, pois nós estamos com o nosso coração aberto. Entre, ó Deus, pois nós somos o templo do Teu Espírito. Em Cristo Jesus. Amém. Desejo a você um ótimo final de semana, um belíssimo sábado, que o Espírito de Cristo esteja guiando toda a tua vida. Mas, por favor, aceite a Cristo Jesus e entregue a sua vida para Ele. Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém e amém.